Dizem que a política é a arte ou a ciência da organização, direção e administração das nações ou estados. Então, é bom seguir a dica do deputado Ricardo Melão do Novo e melhorar os conhecimentos no tema através da leitura. Seguiremos no tema com a programação do festival que leva o nome de um dos maiores escritores do país, Mário de Andrade, na virada do livro. Preservar a memória é valorizar a cultura e no encontro de museus a festa cultural é garantida. Claro que o tempo presente também deixa suas marcas na cultura de um povo. É o que a gente vê quando visita a Exposição Íntegra em São Paulo. Confira essas e outras atrações no SP Cultura que já está no ar. Ultrapassar as barreiras impostas pelo tempo é alcançar 6 ou mais décadas de vida. Nada fácil, especialmente num tempo em que praticamente todos os dias temos que superar grandes desafios. Só que a cada 1º de outubro, Dia do Idoso, constata-se que esse grupo está em crescimento no Brasil. A população com mais de 60 anos já ultrapassa os 29 milhões de pessoas. E segundo o IBGE, o número pode saltar para 73 milhões até o ano de 2060. Seria velho, terceira idade, melhor idade ou outras por aí. A verdade é que a nomenclatura pouco importa. De qualquer maneira, já é mais comum nos dias atuais no país, uma parte deles, ainda que pequena, em lugares mais calmos, aproveitando um pouco do que conquistaram ao longo de tantos anos de contribuição profissional e social. Mas há quase um consenso de que é preciso melhorar e ampliar os benefícios para esses campeões brasileiros da vida. Grandes exemplos vêm lá do Oriente. Na China e no Japão, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito para todos, independentemente da condição social financeira. Por lá, o fenômeno envelhecer é natural, inerente a toda espécie e tem sido preocupação da chamada civilização contemporânea. No dia a dia, os idosos são tratados com respeito e atenção pela vasta experiência acumulada em seus anos de vida. E nesse cenário perfeito, a família é o porto seguro do idoso. De volta à nossa realidade, ainda estamos longe de chegar a esse nível, apesar de reconhecida evolução nos últimos anos, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que propõe maiores cuidados e direitos. Mas a ideia da Organização das Nações Unidas, com a criação do Dia Internacional do Idoso, no último dia 1º, foi mais além. Propor uma oportunidade para que as pessoas lembrem que a idade chega para todos e que, com ela, novas dificuldades vão surgir. E não precisamos ir longe para esta constatação. Em São Paulo, uma dura estatística justifica essa preocupação. O número de mortes de idosos por queda aumentou 421% de 2000 a 2016 no estado, segundo a última pesquisa do IBGE. Aproveitamos a data e ficamos com as boas imagens para que possamos dar o devido valor a essa gente. E nesse caso, a receita poderia ser um pouco menos trabalho, mais diversão e que eles tenham espaço e possam transformar toda a sabedoria em benefício de uma sociedade ainda carente de boas maneiras e carinho. Lembra daquela imagem dos tempos que os trens predominavam no transporte paulista? Se você não viu, pode conhecer um pouco da história. Com o objetivo de promover a preservação e difusão da memória ferroviária paulista, o Sistema Estadual de Museus, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, realizará no dia 25 de outubro, das 9 às 18 horas, o Encontro Paulista de Museus, Memória Ferroviária e Paisagens Culturais no Centro de Exposição Luiz Carlos, em Guararema. O município foi escolhido para ser sede do encontro por ter um importante papel na preservação da memória e do patrimônio ferroviário no estado, com uma estação que foi palco de transporte de cargas e pessoas entre 1876, a década foi de 1970. Mamma Mia! Dizem que o que é bom dura pouco. E a tradicional festa de San Gennaro do bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Mas ainda temos o final de semana para curtir shows ao vivo, barracas que servem aquelas comidas de primeira e com de temperinho italiano. E a renda da festa vai para as obras assistenciais da Igreja San Gennaro. Um
Um dos significados da palavra política é a atividade desempenhada pelo cidadão, quando exerce seus direitos em assuntos públicos através de sua opinião e de seu voto. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, dá uma dica cultural nessa linha. A dica de hoje é uma dica de leitura, que é esse livro Lacerda, A Virtude da Polêmica, do Lucas Berlanza. Muito interessante. Aliás, Lacerda é um personagem que ficou um pouco esquecido na história brasileira, mas teve uma atuação muito firme na questão de se exigir rigor fiscal, responsabilidade nos gastos públicos, tinha ideias liberais muito boas também e infelizmente é um personagem que acabou pouco comentado e até vilanizado na história. Então esse é um livro que faz esse resgate, eu acho muito importante, considero aqui como uma opção de leitura para quem quiser conhecer melhor a história do Brasil, concordando ou discordando dele, mas é um personagem histórico importante, bastante relevante. Que tal encarar a onça pintada? Este grande felino das Américas vai agitar as avenidas de São Paulo. Mas não se assuste, são 90 peças coloridas que fazem da maior exposição a céu aberto da história de São Paulo. O evento tem como objetivo chamar a atenção para a degradação da fauna silvestre do país, em especial da onça pintada, que corre risco de extinção. Segundo o IBAMA, no Brasil essa espécie é considerada vulnerável e já se enquadra na categoria quase ameaçada de extinção. Em 29 de novembro, Dia Nacional da Onça Pintada, a Artery realizará um leilão das obras para arrematar as peças expostas. Metade do valor arrecadado será destinado a entidades e ONGs que atuam para preservar a onça pintada e seu ecossistema, como a Onça Fari, o SOS Pantanal e o Amparo Animal. No final de outubro, as peças ganharão as ruas e praças da capital paulista. Final de semana de literatura de primeira. O Festival Mário de Andrade ou a Virada do Livro terá nomes como Fernanda Montenegro e a neta de Nelson Mandela. É a primeira festa de rua dedicada ao livro e à leitura e inclui conversas com autores, oficinas, espetáculos de rua, duelo de cordel, sarau, teatro, dança e música. A programação também promete ser rica de atividades. Serão 150, todas gratuitas. Em um momento em que o Brasil atravessa a grande crise econômica e social, é normal que a situação do país esteja no centro das preocupações de todos os setores. A arte e cultura não são diferentes a este tema. O desenvolvimento da nação é o mote da exposição íntegra no Museu Catavento, que termina no domingo, dia 6 de outubro. Com muita interatividade, o evento busca proporcionar ao visitante uma experiência rica em informação e reflexão sobre o desenvolvimento do Brasil. Pela segunda vez em São Paulo, a exposição aborda o impacto que a tecnologia tem na indústria e na sociedade com o avanço dos anos. Em uma área de aproximadamente 300 metros quadrados, a mostra aborda tendências dos setores de construção, mobilidade, agricultura, energia e mineração, por meio de painéis explicativos, vídeos, maquetes, jogos multiplayer, óculos de realidade virtual, além de um quiz, onde o visitante responde perguntas e verifica seu conhecimento sobre os temas. O Integra é uma exposição que ele traz para a gente a evolução e a atual situação de 5 setores que são ligados ao desenvolvimento, à cultura e ao dia a dia de cada um dos cidadãos brasileiros. Então a gente fala sobre transporte, sobre mineração, sobre agricultura, sobre construção, sobre produção de energia, que são, na verdade, 5 setores que fazem parte do nosso dia a dia mesmo. A gente vive nas cidades, a gente precisa de energia, a gente precisa dos produtos que vêm do campo, do agronegócio, a gente precisa dos meios de transporte. Então, em cima disso que o tema foi escolhido. A exposição está dividida em 5 seções. A primeira, denominada Fluxos, é voltada ao setor de transportes. Um painel interativo projetado no chão
faz com que as pessoas conheçam toda a malha viária brasileira. Como rodovia, ferrovia, transporte aéreo e hidrovia. O módulo analisa o setor e os compara com os de outros países. Já no setor mineração, o destaque fica por conta da evolução da produção logística do minério e o funcionamento de uma mina autônoma. Uma projeção apresenta o processo desde a lavra até o processamento e o transporte do minério. O Núcleo Campo traz informações sobre a produção agrícola brasileira e observa aspectos que levaram o Brasil a ocupar a posição de terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Na seção Energia, maquetes interativas demonstram o funcionamento de energia eólica por ondas de fluxo ou fotovoltaica. O módulo Habitat da exposição contempla diversas obras que colaboram até hoje com o desenvolvimento do Brasil. Aqui, as pessoas podem ver como essas obras foram construídas, como a Ponte Rio-Niterói e a capital Brasília. Além de apresentar a engenharia de grandes obras brasileiras, a seção também traz soluções viáveis e novas tecnologias para tornar as cidades mais seguras e sustentáveis. A gente fala sobre o nióbio, que é um assunto que está super em alta no Brasil e que as pessoas não sabem que a gente é o maior exportador mundial de nióbio. A gente tem ali um interativo que fala sobre os meios de transporte, que a gente mostra como que a gente é hoje, como que a gente, qual que é a nossa perspectiva para 2025, como que a gente deveria ser. Inclusive a gente tem lá no final uma mensagem super legal, que é uma instalação de arte que a gente criou, que fala do Juntos Faremos um Mundo Melhor, que mostra da união de cada um dos cidadãos para o desenvolvimento do nosso país. Na visão do Marcos, que veio visitar a exposição, os investimentos abordados em cada setor da mostra podem ser o caminho para a retomada do crescimento brasileiro. O que a gente tem aqui no Brasil de riquezas minerais, de recursos hídricos, que geram energia elétrica, a parte de mineração, são coisas que muitos países não têm e que, se a gente souber explorar isso de maneira inteligente, a gente consegue sair da crise e dar um salto na riqueza do país como um todo. A exposição Integra acontece até este domingo, dia 6 de outubro, das 9 da manhã às 5 horas da tarde no Museu Catavento, que fica no centro da cidade. A entrada para a exposição é gratuita, mas o acesso ao museu custa R$10. Gostou do programa? Se perdeu alguma dica, você pode conferir tudo novamente no nosso canal do YouTube. O SP Cultura fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima semana. Até lá!